Olá, olá! Olá, olá, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui iniciando um novo quadro, né, no Master Digital. Hoje a gente está falando do nosso rolê Enem. Olha que maravilha, né? E a gente vai começar esse nosso rolê Enem falando basicamente da nossa prova de linguagens. Para muitos, né, uma grande incógnita nesse Enem, né? Para outros, uma relação um pouco mais tranquila dessa prova, mas a grande realidade é que a prova de linguagens ela é uma prova muito discutida e também muito importante, né? E a grande questão básica, né, para a gente começar a falar, eu vou começar a falar um pouquinho. A gente está chegando aqui hoje, a gente está começando num quadro mais tranquilo. Eu vou inclusive, ó, trabalhar aqui dando uma sentadinha para bater um papo com vocês, apresentando algumas coisas. Quero cumprimentar a galera que está em casa. Boa tarde, galera. Boa tarde quem está em casa. Eu estou acompanhando vocês aqui no nosso chat, certo? E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer colocação, por favor, faço questão de estar respondendo, de estar tirando dúvidas, de estar conversando com vocês, para a gente fazer uma live aqui bem interativa, para que você também possa participar e, se possível, tirar todas as dúvidas que porventura vocês venham a ter. Beleza? Tranquilos? Bom, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, certo? Eu sou o professor Fred Franco, como nós temos aqui, certo? Essa live ela é muito interessante porque ela também está aberta para outros alunos que não do Master Digital. Então é importante você saber quem sou eu, né? Eu sou o professor Fred Franco e é interessante, eu vou começar contando um pouquinho da minha história para entender também como é que a gente chega aqui, porque é muito importante entender esse processo. Veja, muitos dos alunos me conhecem, né? Eu comecei a minha carreira em sala de aula basicamente como professor de língua inglesa. A minha formação inicial é justamente, né, dando aula de língua inglesa. E aí eu lembro muito bem que eu tinha uma dificuldade muito grande de entender essa prova do Enem, né? Em meados de 2012, 2013, quando começamos a trabalhar mais afinco com a prova do Enem, a gente não entendia como era essa prova. Né? Muitos professores não entendem, basicamente, não entendiam como resolver essa prova. E falam, bom, peraí, se na prova de inglês não cai mais gramática, se na prova de inglês só cai interpretação de texto, né? Como é que a gente vai estudar para essa prova? O que é que a gente vai fazer para ter um bom desempenho nessa prova? E eu lembro que isso causava na gente aquela ansiedade, né? Aquela frustração, porque, por exemplo, eu vivo num universo de escolas particulares de Aracaju. E o universo de escolas particulares de Aracaju é uma galera de classe média, uma galera que tem contato com a língua inglesa, é uma galera que, de certa forma, faz curso de inglês. E a gente percebia que essa galera, de certa forma, não dava tanta importância para as aulas de língua inglesa, né? Eu tô aqui para a gente trabalhar e conversar abertamente, tranquilamente. E aí eu ficava sem entender, pô, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para chamar a atenção dessa galera para minha aula, né? Eu preciso entender o que é que essa prova cobra. Como é que essa prova é abordada? O que é essa interpretação de texto que tanto se diz? E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar e eu fui atrás da nossa Bíblia. A gente tem uma Bíblia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós temos uma Bíblia. E esta Bíblia que está aqui, eu vou mostrar ela já já aqui para vocês, é a nossa matriz de referência do Enem. A matriz de referência do Enem é um ponto fundamental para a gente entender essa prova do Enem. E a gente vai falar sobre ela já já. Mas então, eu comecei basicamente a estudar essa matriz de referência para tentar entender como era que eu poderia resolver essa prova, mostrando aos alunos a importância e como é que ela é resolvida, quais são os princípios básicos dessa prova. E aí eu percebi que as habilidades e as competências são um ponto fundamental para a gente poder entender essa prova do Enem. E eu comecei a desenvolver esse trabalho de habilidades e competências basicamente nas nossas provas de língua inglesa. Só que eu comecei a estudar também os outros aspectos da matriz de referência. E nisso foi surgindo a oportunidade de aplicar aquelas mesmas estratégias, que não são necessariamente estratégias e dicas, né? De aplicar os mesmos preceitos de técnica, justamente na prova de linguagens. E aí, em meados de 2014, 2015,
eu também comecei a aplicar isso nas provas de linguagens. Hoje, né, como diz meu grande querido amigo Peixotão, Peixotão disse que hoje eu trabalho como um especialista da prova de linguagem. Eu não gosto de me denominar isso, mas eu estudo para isso, né? É o que a gente tenta fazer. Então, na realidade, a gente tenta, de certa forma, né, entender o que é essa perspectiva. Mas, mesmo assim, a gente ainda percebe que em sala de aula, a galera não leva tão a sério, não entende bem. Então, o grande ponto de partida para essa nossa live aqui, o que me deu um start para essa nossa live é tipo, eu preciso mostrar para esses alunos a importância dessa prova. E não só isso. Não só isso. Porque, veja, há, de certa forma, uma má compreensão dessa prova. O grande problemática que o aluno vê na prova de linguagem são dois pontos fundamentais. E aí, veja, quando a gente está trabalhando com a prova de linguagens, na sua aula no terceiro ano, provavelmente você vai ter aí uma disciplina de literatura, uma disciplina de língua portuguesa, uma disciplina de inglês. E aí, depois disso tudo, em algumas instituições, você tem uma disciplina chamada interpretação de texto. Aqui no Projeto Enem, né, no Projeto Enem não, aqui no Master Digital, nós também temos, ao qual eu sou o professor dessa disciplina de interpretação de texto. Mas é muito interessante porque eu já quero começar quebrando um pouco essa nossa linha de raciocínio. O que é interpretar um texto? Eu estou perguntando para você. O que é interpretar um texto? Alguém consegue me jogar aí no chat o que é interpretar um texto? Veja, interpretar um texto nada mais é quando você fala assim, a minha interpretação, né? Na sua interpretação é o seu ponto de vista. É uma perspectiva subjetiva. E veja só, a prova do Enem cobra alguma coisa subjetiva para gente? Não. Me desculpem a sinceridade, mas o Enem não está nem aí para a sua opinião sobre aquele texto. Ele não está nem aí para o que você compreendeu sobre aquele texto. Na realidade, a prova do Enem ela me dá elementos objetivos sobre uma determinada perspectiva. Então a gente precisa entender inicialmente, vou chegar até aqui, vou levantar e falar bem aqui para vocês, olha. A prova do Enem, ela é uma prova técnica. Técnica. Não existe interpretação de texto nessa prova. Ela é uma prova técnica. Porque tecnicamente a gente aplica as habilidades e competências. Mas vamos com calma que eu vou chegar lá, certo? Eu vou chegar lá. Veja só. Olha só, a Lua está falando aqui. Por mim seriam 180 questões de linguagens. Por mim também, Lua, por mim também. Mas é muito importante que a gente entenda como é que são essas questões de linguagens. Então, voltando para o nosso ponto inicial, ó, qual a grande dificuldade que nós temos nessa prova de linguagens? Eu trago duas. Duas dificuldades básicas. Por que há, de certa forma, uma rejeição desses alunos? Talvez a palavra certa não seja rejeição. Eu diria que uma certa desvalorização, né? Nós temos uma desvalorização da prova de linguagens. Por quê? E aí, ouvindo vocês em sala de aula, né, ouvindo os meus alunos em sala de aula, eu trouxe duas perspectivas que são fundamentais para a gente entender isso. A primeira de todas elas é essa daqui, ó. A prova do Enem de linguagens me dá uma pontuação mais baixa do que as outras áreas do conhecimento, professor. Se ela me dá uma pontuação mais baixa, eu vou focar naquilo que me dá uma pontuação maior. Não é verdade? De certa forma, você tem razão, né? Eu começo as minhas aulas falando que o vestibular é, antes de tudo, estratégia. E a gente tem que pensar estrategicamente. E aí a gente tem que entender estrategicamente como é composta essa nossa nota, certo? Porque antes de você chegar aqui e julgar que a prova de linguagens me dá uma baixa pontuação, a gente precisa entender como é que a sua nota é composta. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai tentar resolver na aula de hoje. Eu vou tentar mostrar para vocês que a prova de linguagens
não lhe dá uma pontuação tão baixa quanto você está imaginando, não. Esse não é o ponto, tá? Esse é o primeiro mito que a gente vai quebrar aqui nessa aula. A segunda perspectiva, e aí para mim esta é a mais problemática de todas. Como estudar para essa prova de linguagens? Professor, como é que eu vou estudar para essa prova de linguagens? E eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando você pega a prova de matemática, você pegou a prova de matemática e você consegue analisar a sua prova de matemática. Professor, das 45 questões de matemática, eu acertei 30. Beleza. Se você acertou 30, é porque você errou 15. Dessas 15 que você errou, você consegue mapear essa prova. Inclusive, eu já cantei aí para Bruno para a gente fazer um rolê nem sobre o mapeamento do erro, que é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? Mapear os erros, como é que eu resolvo, como é que eu estudo, como é que eu bolo a minha estratégia a partir da análise do meu simulado, né? Quantas questões eu acertei, quantas questões eu errei, qual foi o tipo de erro em determinada questão, mas esse não é o nosso foco de hoje. Veja, aí você errou 15 questões em matemática. Você mapeou aquele erro. Você percebeu que são 5 questões de, sei lá, análise combinatória, 5 questões de matrizes determinantes, eu estou chutando aqui, eu não sou da área de matemática, né? 5 questões de matemática básica. Pronto. Você mapeou o seu erro, você fala, bom, tem 3 assuntos aí que eu preciso dar uma focada maior, vou pegar e vou resolver questões desses assuntos. Beleza. Você consegue mapear os seus erros e resolver aquela prova para aumentar a sua nota. E na prova de linguagens? Como é que você estuda para a prova de linguagens? Como é que você mapeia os seus erros na prova de linguagens? O que eu mais escuto é, e aí é um grande problema que nós temos. Ah, professor, mas é só interpretação. Eu vou ler o texto e ver o que é que eu entendi sobre ele, não é verdade? Não, não é verdade. E a gente está aqui para mostrar exatamente isso. Mas veja só, eu vou começar falando basicamente do nosso primeiro ponto. E o nosso primeiro ponto, boa, maravilha, Natan, brigadão. E o nosso primeiro ponto é para a gente entender essa relação de pontos por números de acertos, né? Existe alguns sites, alguns Instagrams aí na internet que você pode buscar essas informações. Eu, como não sou matemático, eu recorro aos colegas matemáticos, né? E aqui eu trouxe 2 quadros comparativos da prova do Enem 18 e do Enem 19. Ele está pequenininho aí aqui para gente, mas talvez vocês consigam dar uma enxergada. Veja, para a gente já deixar claro aqui, a fonte desses dados, porque é importante a gente dizer isso, tá? Eu não estou inventando esses dados, não. A fonte desse dado é o INEP. São os chamados microdados do Enem, certo? E eu peguei isso de quem? A gente precisa dar o crédito de quem teve o trabalho de montar essa tabela, que é um cara fantástico, que é o professor Fredão. Né? Eu indico sempre o material do professor Fredão, porque ele faz um trabalho fantástico de estratégia. Se você tiver interesse, é só seguir aí a página do professor Fredão, que por acaso não sou eu, tá? É meu xará, mas não sou eu. Não estou vendendo o meu peixe, não. Veja. Então aqui, ó, para a gente entender, na prova de matemática, eu gosto de trabalhar, vamos trabalhar com a média de 35 acertos. Ó, 35 acertos já é um número muito bom, né? Já é um número muito bom para matemática. Vamos supor que em 2018 você fez 35 acertos. Quem acertou 35 itens em matemática em 2018 teve uma média de pontuação, e aí já fica outra dica para o rolê Enem. Viu, Bruno? A gente pode falar aqui como é composta a sua nota a partir do TRI, porque você vai ter algumas notas que são diferentes. Você pode acertar o mesmo número de questões do que o seu colega e possuírem notas diferentes, porque o que vai determinar isso é o TRI de cada questão. E esse TRI de cada questão, ele vai ser baseado se são questões fáceis ou se são questões difíceis. E como é a análise dessa questão fácil ou difícil, né? É pelo número de acertos da questão naquela prova. Então fica aí a dica para uma outra possível rolê Enem, para a galera explicar aí para gente. Então vamos lá. Matemática, ó. Uma média de 35 acertos lhe dá 876 pontos. 876 pontos. É uma pontuação muito boa. Em 2019...
ele caiu um pouquinho. Ele caiu para 852 pontos. Vamos lá, só para a gente entender. Na prova de humanas, por exemplo, a gente tem uma pontuação também que com a média de 35 pontos aqui, ó, a gente faria 708 pontos. Já na prova de 2019, 681. Vejam que não há uma diferença tão grande entre um ano e outro. Se bem que são 20 pontos aí, 20 pontos é uma pontuação muito interessante para a gente, né? Pode lhe tirar, inclusive, de uma colocação na sua universidade. A prova de natureza, a mesma lógica. Seguindo a lógica dos 35 itens, que é uma pontuação maravilhosa, como eu já falei para vocês, não para quem vai fazer medicina, de certa forma, que você precisa ter um upgradezinho a mais aí para quem vai fazer medicina. Mas veja só, 734 em 2018 e no Enem 2019, 725. E por fim, nós chegamos em linguagens. E aqui você vai dizer, olha, professor, tá vendo, você tá falando bobagem. Porque, de fato, na prova de linguagens, nós temos aqui, ó, com 35 itens, 688 pontos em 2018 e 640 pontos em 2019. Veja só. Para facilitar a nossa linha de raciocínio, eu montei esse quadrinho aqui para a gente entender. Vejam, eu coloquei uma média de 35 pontos, certo? Essa média de 35 pontos foi claramente, nós temos uma média menor, efetivamente, na prova de linguagens, certo? E por que que nós temos essa média menor na prova de linguagens? Por causa do desvio padrão, certo? E aí os matemáticos vão explicar melhor para a gente como ter esse entendimento de certa forma. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. 35 pontos, você faz 688 pontos em linguagens, 708 pontos em humanas, 743 em natureza e 876 em matemática. E aí você fala, professor, eu não vou estudar linguagens porque linguagens não vai me aumentar a nota. O que vai me aumentar a nota é matemática. E se eu quero ser aprovado, eu tenho que subir minha nota. Não é isso? Estamos falando em 2018 e 2019. Quando a gente chega agora, em 2021, o fonte Vestibular do Brasil Escola, né, o site Vestibular Brasil Escola, a gente também percebe que a prova de linguagens ela teve uma média baixa. Aqui já não são os 35 itens, aqui já é a média geral dessa pontuação. Mas perceba que nesse caso daqui, em 2021, a prova de linguagens, ela não foi a menor nota. A menor nota de 2021 foi a prova de ciências da natureza. Percebe? A menor nota foi a de ciências de natureza. Agora, olha que interessante. A menor nota de linguagens, eu não estou falando da média. Eu estou falando da menor nota de linguagens. A menor nota de linguagens foi, de fato, a menor de todas as notas que nós temos aqui. Ok? Ao passo que, de certa forma, a maior nota de linguagens também foi a menor que nós tivemos aqui. Professor, e por que que isso acontece de certa forma? Vamos lá, para a gente entender. A prova de linguagens ela tem um achatamento nos nossos acertos. A média, de certa forma, de natureza, ela acaba sendo baixa porque o desvio padrão ele acaba tendo uma diferença muito grande. A prova de matemática, ela tem uma quantidade de acertos muito baixo. Essa quantidade de acertos muito baixo faz que o desvio padrão dela dispare. Então, quando você faz uma nota 40 itens, por exemplo, 45 itens, que isso acaba acontecendo na prova de matemática, você encontra alguém fechando essa prova de matemática, né? Você vai ter uma pontuação que ela estoura. Justamente porque a média de acertos ela é bem baixa, certo? Então, veja só para a gente entender. De fato, nós temos a prova de linguagens
teoricamente, com a menor pontuação desse Enem. Aí você vai virar para mim e vai falar: ah, professor, tá vendo aí? Você tá errado. De fato, a prova de linguagens é a prova que me dá menor pontuação. Correto? Mas aí tem um porém que é fundamental, certo? Tem um porém que é fundamental e eu vou falar principalmente agora, nesse momento, porque daqui a pouco eu falo para outra galera, sobre a prova de quem vai fazer medicina. Veja só, olha o que nós temos aqui, ó. Na hora que a gente vai ver os pesos de medicina, e aí entra o nosso lance. Professor, o que são esses pesos? Né? O que são esses pesos? Veja, quando você pega a sua prova, e eu trouxe aqui porque a minha base é Aracaju, né? Eu trouxe a nossa querida UFES, beleza? Eu trouxe a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu trouxe a UFBA, eu trouxe a UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, eu trouxe a UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, veja só, eu estou falando de medicina nessas universidades. Analisem comigo. Analisem comigo. Olha a diferença disso daqui. Olha quanto pesa a prova de linguagens para a prova de medicina na nossa UFES em São Cristóvão. Você que vai fazer medicina na UFES agora, no final do ano em São Cristóvão. Para você entender, a sua nota de linguagem significa que ela vai ser multiplicada por 2. Enquanto que a nota de humanas, ela vai ser multiplicada apenas por 1. Já a sua prova de natureza, que de fato é a área mais voltada para a medicina, por causa da química, por causa da biologia, ela tem um peso enorme. Ela pesa 3,5. Mas a matemática, por exemplo, pesa 1,5. O que é que eu estou querendo falar com essas palavras? Para a gente entender. O que é que eu estou querendo dizer para vocês com essas palavras? Olha só. Nesse caso, eu estou querendo dizer para você o seguinte. Vamos trabalhar hipoteticamente. Hipoteticamente. UFES. Olha. UFES. Hipoteticamente. Suponhamos que nesta prova, você pegou a prova de linguagens e você acertou 650 pontos, né? Você fez 650 pontos. Esses 650 pontos, ele vai ter um peso. Você chegou na prova de matemática e brocou. Professor, eu broquei na prova de matemática. Eu fiz uma média de 800 pontos em matemática, né? Eu fiz uma média de 800 pontos em matemática. Olha só, nós temos uma diferença de 150 pontos de uma prova para outra. A sua pontuação em matemática, ela foi maior do que a pontuação em linguagem. Aí você tá ali, ó, tá vendo? Valeu a pena estudar mais matemática. Não é isso? Vamos com calma. Vamos com calma. Porque, veja, na hora da composição final da sua nota, você vai ter essa prova de linguagens multiplicada por 2. E quando você tem essa nota de linguagens multiplicada por 2, me ajudem aí. 650 vezes 2, 1.300. Não é isso? 1.300 pontos. Quando você pega a prova de matemática, ela vai ser multiplicada por 1,5, por 1,5. Quanto dá isso aqui? 8 vezes 1, 800, 0,5 vezes 8, 400. 1.200 pontos. Olha só. Olha o que eu estou querendo mostrar para vocês. Vejam só. Eu estou mostrando aqui, numericamente, que para a prova de medicina na Universidade Federal de São Cristóvão, a nossa UFES, se você tira
650 pontos em linguagens, você faz 1.300 pontos. Se você tira 800 pontos em matemática, você vai ter um peso final, uma nota final de 1.200 pontos. O que é que eu estou querendo deixar claro aqui para vocês? Que com 150 pontos a menos em linguagens, você ainda coloca 100 pontos a mais que matemática na sua nota final. Ah, professor, mas isso acontece só aqui na UFES, é? Olha aqui. Olha a UFBA. Olha a UFBA. Peso 3 para linguagens, peso 3 para humanas e peso 2 para matemática. Ou seja, você tem um peso a mais, né, na UFBA para linguagens do que para matemática. Quando você chega na UNEB, é de 4 para 1. Se você fecha 600 aqui em linguagens, vezes 4, dá 2.400 pontos. Se você faz 800 em matemática, são 800 pontos. Olha o que eu estou querendo mostrar para vocês. Vejam, vestibular é estratégia. Vamos pensar estrategicamente. Olha a UFES. Se você pega a prova de linguagens, você vai multiplicar ela por 5. Por 5, galera. Veja, a prova de matemática você vai multiplicar por 3. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Então, aquela lógica de que a gente falava aqui, ó, no início da prova, que a gente falava assim, ah, professor, porque a prova de linguagens ela me dá uma pontuação baixa em relação às outras áreas do conhecimento. Ela pode lhe dar uma pontuação baixa. Ela pode lhe dar uma pontuação mais baixa, né, nas outras do que as outras áreas do conhecimento. Mas na aplicação final da sua nota, essa prova de linguagens, ela vai ser mais importante do que todas as outras, exceto a de natureza, que é o seu peso maior. O que eu estou querendo falar para vocês é que talvez, você acertando 5 questões de linguagens equivalha, em termos de pontuação, a 8, 9, quiçá com a aplicação do TRI, se você tiver uma aplicação de TRI bem equilibrada aí, 10 questões de matemática. A gente precisa pensar estrategicamente. A gente tem que entender esse quadro estrategicamente. Professor, mas isso acontece só com as questões de medicina? Não. Essa perspectiva não é só para as questões de medicina. Veja só, nós temos aqui também outros pesos. Aí, nesse caso daqui, eu coloquei apenas os pesos dos cursos da nossa UFES. Inclusive, a fonte aqui, ó, eu peguei exatamente no site da UFES, né? Olha só, a ciência da computação. A gente tem um peso similar ao de natureza. Até porque a ciência da computação é número binário, né? É matemática pura. Ciência da computação é matemática pura. Mas vamos para o direito? Olha só. Para o direito, nós somos peso mais alto até do que as humanas. Aí o cara que quer fazer direito, ele fala, ah, não, eu tenho que estudar muita história. Eu tenho que estudar muita geografia. Eu sou de humanas. Meu amor, na sua nota final, você vai ter um peso maior, né? Você vai ter um peso maior de 2,5. Olha o que o Eric está dizendo aqui, ó. O Eric está dizendo um dado importante, que aí a gente também não pode omitir. O Eric está dizendo assim, ó, aqui na UFC, que acredito eu que é a Universidade Federal do Ceará, o peso de todas as áreas é 1. Sim, nós temos esse tipo de disciplina. Nós temos esse tipo de situação. Disciplina não, né? De situação em universidades. A própria UFAL, aqui do lado, ela também, Eric, vai ter peso 1. Mas aí eu vou lhe trazer uma outra linha de raciocínio
para demonstrar essa importância também. Porque, veja, vamos raciocinar comigo aqui, Eric, para a gente entender essa perspectiva. Quantas horas do seu dia você precisa dedicar para a matemática, por exemplo, né? Quantas horas do seu dia você precisa dedicar para estudar matemática, para acertar 10 questões em termos de conteúdos programáticos? Quantos conteúdos programáticos você precisa estudar? Quanto de conteúdo de história você precisa estudar, basicamente, para acertar 10 questões de história? E linguagens? Você está entendendo a lógica que eu quero colocar? Então, o que eu quero trazer para vocês é a prova de linguagens, de maneira geral, ela vai ser, no mínimo, independente de qual curso você faça, de qual instituição você faça. A prova de linguagens vai ser, no mínimo, a segunda mais importante para você. No mínimo. No caso do direito, ela é a mais importante. Ó, engenharia da computação, engenharia de produção. Olha a nutrição, que a galera gosta também aí, bacana, né? Olha o curso de publicidade, que a gente só perde para a área de humanas. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento dos pesos. Qual é o ensinamento que a gente sai desse primeiro tópico que a gente está falando aqui? A primeira coisa que a gente tem que saber é, primeiro, entenda qual é o peso do seu curso na hora que você está escolhendo e qual a instituição que você está escolhendo, né? Quando você for escolher o seu curso naquela instituição, é muito importante que você entenda qual é o peso do seu curso perante aquela instituição, porque esse peso, ele modifica de instituição para instituição. Como o Eric falou aqui, lá na Universidade Federal do Ceará, ele não tem essa política de pesos, né? A UFAL aqui do lado também não tem essa política de pesos, mas mesmo assim a prova de linguagens ela vai ser fundamental pela quantidade e pela resolutibilidade das suas questões. Vejam, já que na UF nós temos pesos, na UFBA nós temos pesos, na UNEB nós temos pesos, né? Então nós temos essas questões dos pesos que são um ponto central nessa perspectiva que nós estamos falando. Deu para vocês entenderem a importância dessa prova de linguagens na composição da sua nota? Se você vai fazer medicina, por exemplo, que é o que nós mais encontramos aqui nesse nosso curso, né? Olha só, eu estou querendo lhe dizer que a sua prova de linguagens só não é mais importante do que a prova de natureza. É esse o ponto. Esse é o primeiro mito que a gente quebra. A prova de linguagens me dá menos pontos do que as outras provas. Eu estou mostrando numericamente para vocês que a gente consegue fazer uma pontuação maior na prova de linguagens em medicina do que necessariamente nas outras áreas do conhecimento, como a matemática, por exemplo, que a gente acabou de ver aqui. Beleza? Suave, galera. Tá de boa? Vocês estão acompanhando? Tá suave? Querem fazer algum comentário? Querem colocar alguma coisa? Fiquem à vontade. Estamos aqui para isso. Beleza? E aí? Posso seguir na nossa linha de raciocínio? Sim? Não? E aí? Vamos nessa? Vamos para o segundo tópico fundamental do nosso rolê, que é exatamente a grande pergunta que a galera faz. Beleza, professor. Mas como é que eu estudo para essa prova? Você está aí me dizendo que essa prova ela é importantíssima, que ela é fundamental, que eu preciso brocar nessa prova. Mas como é que eu estudo para essa prova? Né? Maravilha, galera. Maravilha. Muito obrigado pelas respostas. Vocês são demais, viu? Muito bom quando vocês participam e colocam e respondem para a gente saber que tem alguém acompanhando. Maravilha. Então veja, aí a gente vem para o segundo tópico da nossa aula, da nossa live, né? Do nosso rolê.
na verdade. É o nosso rolê. E o grande rolê que nós temos agora é: beleza, professor, suave. Mas como é que eu estudo para essa prova? A grande pergunta que eu fiz a vocês em relação à prova de matemática, né? Que você faz o mapeamento da sua prova. Como é que você faz o mapeamento da sua prova de linguagens? Porque, professor, eu pego aquela prova, é só texto, é só texto, é só texto, é só texto, é uma prova de interpretação de texto, né? Não. Em hipótese alguma, ela é uma prova de interpretação de texto. Veja, a prova de linguagens, eu vou frisar isso aqui, vou até chegar mais perto da câmera. Olha. A prova de linguagens, antes de qualquer coisa, rapaz, Natan, é demais, viu? Olha, chega, né? Vou chegar mais perto ainda, Natan. Olha. A prova de linguagens, antes de qualquer coisa, ela é uma prova técnica. Você não interpreta nada nessa prova. Você tem que analisar tecnicamente cada uma daquelas questões. Professor, aí vem a segunda pergunta. E como é que eu analiso tecnicamente essas questões de linguagem? E agora, como é que a gente faz isso? Vamos entender? Vamos entender essa prova. A gente precisa entender essa prova. O que eu falo para os meus alunos é: o meu objetivo no meu curso aqui com vocês é fazer com que vocês saiam entendendo cada vírgula dessa prova. Porque ela é uma prova técnica. Quando a gente fala que ela é uma prova interpretativa, ela fica muito rolê de sorte, né? Ah, rapaz, se der a sorte, eu interpreto aquela questão. Se eu não der sorte, também, enfim, vai. E aí, quando você fala que é uma interpretação, o cara fala: ah, se é interpretação, se eu interpretar, eu não vou estudar. E como é que você estuda para linguagens? Primeiro ponto que eu quero trazer para a gente. A gente precisa entender bem essa diferença. Por quê? Vejam só. Eu, quando comecei a fazer vestibular, nós tínhamos os programas de conteúdo, né? Que eram chamados de conteúdos programáticos. Eu lembro muito bem que quando eu fiz vestibular na nossa querida e amada UFES, né? Eu fiz ainda aquele vestibular seriado da UFES. Eu lembro perfeitamente que a gente ficava louco quando pegava o programa de conteúdos. Deixa eu contar um negócio para vocês, assim, uma experiência pessoal. Quando eu fiz esse vestibular, eu imprimi os conteúdos programáticos que caíam naquelas provas e colei na parede do meu quarto. Eu peguei, imprimi os conteúdos programáticos e colei na parede do meu quarto. Por quê? Porque ao passo que eu ia estudando cada um daqueles conteúdos, eu ia riscando ele. Né? Português, função sintática, pá, orações coordenadas, orações subordinadas, pronome, preposição, pá, pá, pá. E eu ia cortando, pá, 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 pá. Né? Até você entender que você conseguiu estudar todos os conteúdos daquela prova. Aí eu pergunto a vocês, quais são os conteúdos programáticos que aparecem nessa prova do Enem? Eu queria que vocês me dissessem assim: professor, nessa prova do Enem cai isso, cai aquilo outro e tal. Quais são os conteúdos que aparecem nessa prova do Enem? Veja, são conteúdos relativamente diferentes daqueles que nós temos necessariamente nos chamados vestibulares tradicionais. Por quê, professor? Porque a gente precisa entender que a prova do Enem, ela não se baseia em conteúdos programáticos. A prova do Enem, ela é baseada em uma matriz de referência. E que diacho é uma matriz de referência, professor? É a nossa Bíblia. Chegou o momento da gente falar sobre o nosso guia, né? O nosso guia. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês. Olha, isso aqui é o manual da FUVEST 2022. Sim, manual FUVEST 2022. Você que vai fazer a FUVEST, por exemplo, meu filho vai tentar a FUVEST, né? Ele tá aqui, ó. Ele tá se matando nisso daqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui? FUVEST. Nós temos aqui, ó, níveis de significação do texto, significação explícita e significação implícita.
que é denotação e conotação. Isso também aparece para a gente, de certa forma, na prova do Enem. Mas vamos seguir mais abaixo aqui. Ó. Número 3. Norma ortográfica. Mano, norma ortográfica. Quando é que você vai ver na prova do Enem uma questão sobre norma ortográfica? Olha. Morfossintaxe da palavra. Flexão nominal, flexão verbal, elementos estruturais, concordância nominal e verbal, pronomes, advérbios, conectivos, função sintática, processo de organização das frases, coordenação e subordinação, reorganização de orações e períodos. E pá, olha só. Veja, isso é muito interessante, né? Eu não estou aqui falando mal desses conteúdos da gramática, desses conteúdos programáticos. Eles são importantes na nossa vida, são muito importantes na nossa vida. Mas a gente precisa entender que eles são fundamentais para a prova da FUVEST. Sim, para essa prova da FUVEST, ele é importante. Mas a prova do Enem não me traz isso na sua matriz de referência. E aí é o que a gente precisa entender. Porque aqui nós temos conteúdos programáticos. Se você pega o meu curso de interpretação de texto, que é um curso de linguagens para a prova do Enem, você não vai ver assuntos gramaticais. Você vai ver isso com o nosso querido Plínio Monstro, né? O Plínio Monstro trabalha perfeitamente, coisa que eu não trabalho porque eu não tenho esse trabalho em gramática. Agora, esse trabalho gramatical aqui, de certa forma, ele não atinge necessariamente as questões que a gente resolve na prova do Enem. Olha só, além desse processo da língua portuguesa aqui, nós ainda temos as questões relacionadas à literatura. E aqui na literatura ele me fala assim, literatura brasileira, ele quer saber o barroco. E ele ainda faz questão de me colocar, não é só o barroco, ele quer especificamente Gregório de Matos. Arcadismo, ele não quer somente o arcadismo, ele quer Cláudio Manuel da Costa nos sonetos. O romantismo, o realismo, o naturalismo, ele ainda coloca as obras, porque nós temos também na prova da FUVEST as leituras obrigatórias. Então isso é o que nós chamamos basicamente de vestibular tradicional. Por que o vestibular tradicional? Porque ele ainda é baseado em aspectos conteudistas da nossa história educacional. A educação brasileira, ela é formada através de conteúdos. Nós temos uma educação que é extremamente conteudista. Vige, professor, é isso mesmo? É isso. Se você pega, por exemplo, países europeus, o próprio Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem disso e também não estou aqui para debater a política educacional brasileira, mas eu estou trazendo exemplos para vocês, certo? Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, se você pega países europeus, os conteúdos programáticos que eles trabalham no ensino médio são muito menores do que a quantidade de conteúdos que você estuda no ensino médio brasileiro. Qual é a grande diferença? Eles passam menos tempo na escola, até podem passar, mas a grande diferença é que eles trabalham com aspectos mais práticos de habilidades. Então, na verdade, esse cara, ele não vai estudar, por exemplo, a composição química dos alimentos. Ele não vai estudar, por exemplo, a fórmula que faz determinada coisa. Ele vai ver a aplicação daquele processo. Ele vai entender na aplicação daquela situação. Então é muito importante a gente entender que isso aqui, isso é real na educação brasileira, certo? Isso faz presente na educação brasileira e isso, não estou falando que isso tem que deixar de existir, não. A única coisa que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso aqui não contempla o Enem. Ok? Isso não contempla o Enem. Professor, então você está querendo me dizer que o Enem não é conteudista, a gente sabe disso,
Então ele é interpretativo, não é isso? Também não. Também não. Eu não estou falando que o Enem é interpretativo. Em momento algum eu estou falando isso. Aliás, muito pelo contrário. Porque a gente precisa entender, é isso aqui. Ó. Boa, Natan! É a nossa matriz de referência do Enem. E esta matriz de referência do Enem, para vocês entenderem, quem determina ela não sou eu não, ó. Presta atenção. Vocês devem saber que o Enem é uma política de Estado, né? Quem faz o Enem é o governo federal brasileiro. E a instituição que faz a prova do Enem, basicamente, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, também conhecido como INPE. Quem monta essa prova do Enem é o INPE, que está associada diretamente ao Ministério da Educação. Então vamos lá. A educação brasileira, ela vem passando por reformas para se adequar ao mundo mais moderno, ao mundo atual, barará, que a gente sabe que isso acontece. E as práticas pedagógicas atuais, elas não contemplam tanto conteudismo. Tomar uma aguinha aqui que todos nós merecemos, né? Então veja, a nossa educação ela não contempla tanto mais conteudismo. A nossa BNCC, tá? Que são basicamente as nossas bases nacionais curriculares, certo? Essa BNCC, a Base Nacional Curricular, ela já diz que nós temos que basear os nossos estudos em habilidades e competências. Vocês devem estar percebendo, quem está fazendo vestibular agora não está passando por isso, mas nós temos aí o novo ensino médio. O que é esse novo ensino médio? Esse novo ensino médio é exatamente essa situação que nós temos de não ter necessariamente tantos conteúdos. É você trabalhar com aspectos mais práticos. Por isso que nós temos os itinerários que estão sendo colocados nesse novo ensino médio. Para ele trabalhar baseado em eixos cognitivos, que ele me coloca aqui, ó, eixos cognitivos comum a todas as áreas. Basicamente, nós temos dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações, problemas, construir argumentação e elaborar propostas. Então, veja, se você quiser ter acesso a esse documento daqui, você não precisa fazer muita coisa, não. Você que está aí na frente do computador, puxa uma aba aí do Chrome, basicamente, e bota matriz de referência Enem. Pá, vai aparecer para você rapidinho aí no Google. Rapidinho você encontra isso. E isso tem que ser analisado, tem que ser estudado, basicamente. Bom, deixa eu prosseguir aqui para a gente entender como é que isso é feito. O que são competências, o que são habilidades e como é que isso impacta diretamente na nossa nota e na nossa prova, certo? Que fique bem claro. A gente precisa entender que essas questões, elas são baseadas em uma habilidade. A questão do Enem não está querendo saber se você conhece aquele conteúdo, se você sabe aquele conteúdo. A prova do Enem, ela trabalha com situações, problemas. E aí ele quer saber se você tem a habilidade de resolver aquele problema que foi exposto no enunciado. É por isso que eu falo para vocês, o ponto mais importante dessa prova não é o texto base. O ponto mais importante dessa prova é o enunciado. Porque o enunciado, ele vai me dizer exatamente o que é que eu tenho que fazer para resolver a questão. E o que eu tenho que fazer nada mais é do que nada mais é do que uma habilidade que eu tenho que aplicar. Então, na realidade, presta atenção nisso. Toda, de qualquer área que seja da linguagem, seja da matemática, seja das naturezas, seja das humanidades, toda questão do Enem, ela vai estar associada diretamente a uma habilidade. Professor, e o que é a competência? Vamos lá. A competência significa dizer que, para você ser competente em determinada situação,
você precisa ter uma série de habilidades. Deixa eu explicar para você com mais calma. Vou trazer esse exemplo, né, que eu gosto muito de dar. Eu sempre dou esse exemplo. Quem é meu aluno já deve ter ouvido falar sobre ele. Vamos lá. Eu gosto de dar o exemplo do carro, a direção. O carro. Você precisa... Temos uma situação problema. Você precisa aprender a dirigir. É uma situação problema, né? Eu preciso aprender a dirigir. Vamos lá. Para eu aprender a dirigir, veja só. Para eu aprender a dirigir, eu preciso ter pequenas habilidades específicas. Como assim, professor? Vamos lá. Quando eu estou aprendendo a dirigir, eu preciso ter a habilidade de ligar o carro. Se eu não souber ligar o carro, eu não vou saber dirigir. Óbvio, né? Se eu não conseguir ligar o carro, eu não vou sair do lugar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para eu dirigir, eu tenho que saber passar a marcha. Simples. A não ser que seja um carro automático, que eu não sei dirigir, porque eu só tenho um carro manual. Ó. Então, veja, é uma falta de habilidade minha. Então, por exemplo, para eu usar o carro, eu tenho que saber passar a marcha. Eu tenho que saber manusear o volante. Eu tenho que saber utilizar o freio de mão. Eu tenho que saber pisar no freio. Eu tenho que saber utilizar a embreagem. Eu tenho que utilizar os acessórios de dar seta, de limpador e parará, essas coisas todas. Todas essas habilidades juntas vão me dar a competência de dirigir um carro. Aí vamos lá. Quando a gente chega nessa prova de linguagens, e aqui é que está o grande lance da nossa aula. Aqui começa o grande lance da nossa aula. Quando você pega a prova de linguagens, nós temos 9 competências e 30 habilidades. Essa prova do Enem, ela tem 120 habilidades. Cada prova dessa tem basicamente 30 habilidades. São diferentes competências. Por exemplo, a prova de matemática tem 7 competências, mas as 7 competências juntas são formadas por 30 habilidades. A prova de linguagens são 9 competências e 30 habilidades. Professor, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que para você fechar a prova de linguagens, o que é uma coisa muito difícil, porque até hoje a gente não tem essa informação tão real desse fechamento dessa prova, que já aconteceu em matemática, em humanas, mas a prova de linguagens tem uma dificuldade maior de ser fechada, né? Porque, enfim, a galera tem essa dificuldade. Mas presta atenção. Significa dizer que para você fechar a prova de linguagens, você tem que ser competente em 9 tópicos. E para a gente entender essas 30 habilidades, é exatamente o que compõe as questões. Cada questão dessa prova está ancorada, está baseada em uma habilidade. Vamos entender esse processo? Olha só, eu tenho uma prova de linguagens, certo? E eu tenho a competência 1, que ela é formada pelas habilidades 1, 2, 3, 4. Eu tenho a competência 2, que é formada pelas habilidades 5, 6, 7 e 8, e por aí vai, certo? Até a competência 9. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse rolê, sobre essas competências. Olha só. Nós temos aqui, basicamente, para a gente entender esse primeiro processo. Eu trouxe logo a competência 1 para a gente fazer essa análise básica aqui que a gente tem. Ó. Competência da área 1 da prova de linguagens, né? Prova de linguagens, competência da área 1. Aí ele fala assim, ó, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes da sua vida. Veja, professor, mas é uma parada muito abstrata, né? É difícil da gente entender, né? É difícil da gente entender porque a gente está acostumado a ver conteúdo programático. A gente está acostumado a pensar a questão a partir de um assunto. E, na verdade, não é o assunto que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar é o verbo.
É o verbo que ele está me pedindo. Como assim, professor, o verbo? Veja, a habilidade é exatamente o que você precisa fazer naquela questão. Simples assim. Olha só, vou lhe dar um exemplo aqui. Quando ele coloca assim, ó, identificar as diferentes linguagens. O que é que ele está querendo me dizer? Ele quer que eu identifique basicamente a linguagem verbal e não verbal. Que eu analise também essa perspectiva. Ele está querendo que eu faça essa identificação como elemento de caracterização de um sistema. Vou trazer um outro exemplo. Olha aqui, a habilidade 4. Olha o que ele está me dizendo na habilidade 4. Reconhecer. Veja, a primeira é identificar. A segunda é reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Professor, o que é que esse cara está querendo me dizer com isso? Veja, ele está me falando assim, ó, que eu preciso reconhecer a posição crítica. O que é isso quer dizer? Quando ele me fala que eu tenho que reconhecer a posição crítica, olha quantas coisas eu preciso entender. Primeiro, eu preciso perceber que esse é um texto argumentativo, porque você não vai ter posição crítica em um texto expositivo. Primeiro tópico importante. Eu preciso saber identificar a tese que está sendo defendida naquele texto, que é exatamente a posição daquele autor. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo falar para vocês? A gente não tem um assunto específico aqui. Ele está me trazendo uma habilidade, é o que eu tenho que fazer naquela questão. Não é um assunto, não é uma questão de pronome. Ele não quer saber se você sabe colocar o pronome adequadamente, não. Não é isso que ele quer. Ele quer saber se você reconhece o posicionamento, ou seja, o ponto de vista, se você consegue identificar a tese de um autor em um texto argumentativo. Olha só. Você sabe o que é que isso significa? Que quando você pega nosso curso de interpretação de texto, você vai se deparar com uma aula sobre textos argumentativos. E aí, nesses textos argumentativos, eu vou mostrar para você assim, ó. Aqui é a tese do texto, é a ideia central, é onde ele coloca o objetivo. Já no meio do texto dissertativo, argumentativo, ele vai lhe trazer o argumento, que é a progressão temática daquela tese que ele colocou no início do texto, e a gente vai identificar isso dessa forma. Se a questão lhe pede o objetivo do texto, essa ideia vai estar no início do parágrafo. Se a questão lhe pede a causa de alguma coisa, isso é um argumento. Se ela lhe pede a tese, você tem como identificar através de determinados pontos de vista, e o ponto de vista pode ser identificado com adjetivos. Isso você encontra no nosso curso aqui do Master Digital. Por que, professor, que no nosso curso você não encontra aulas, por exemplo, no meu curso, você não encontra uma aula de oração subordinada? Porque isso aqui não é o que ele está me dizendo que a gente precisa fazer nessa prova. Ele quer que eu reconheça essa posição crítica, que é uma tese. Vamos colocar isso em prática e a gente vai perceber elementos que se casam aí perfeitamente. Olha só, inclusive com a percepção de repetição de palavras-chave. Galerinha, que está aí no nosso querido YouTube. Ó, já batemos 1 hora de live aqui. Eu sei que é cansativo, eu sei que, né? A galera já não tá tão nessa pegada, mas tá rolando. Vocês estão acompanhando, tá claro. Eu quero mostrar isso na prática para vocês agora. Me deem um feedback aí, por favor, no nosso chat, ok? Você pode me dar um feedback aí no nosso chat, por favor. Ó, eu não vou aqui, na nossa aula de hoje, a gente não vai necessariamente estar resolvendo questões. Não é esse o nosso ponto, não é uma aula para isso, certo? Eu estou querendo basicamente mostrar a vocês essa aplicação, essa aplicabilidade aqui. Veja só, o que ele me diz aqui, ó, presta atenção. Olha só,
Ele me fala assim, habilidade 3. Olha, a habilidade 3 a gente viu aqui, ó. Competência 1, habilidade 3. Tá vendo? Competência 1, habilidade 3. Maravilha, maravilha. Valeu, galerinha, pelas respostas. Olha só. A habilidade 3 me fala o seguinte, ó. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. E agora? Considerando a função social desses sistemas. Olha que interessante. Presta atenção. A gente está falando da função social de um sistema. Quem é meu aluno vai lembrar que eu falo claramente para vocês. Quando a gente está falando de função social de um texto, a gente está falando sobre o quê? O que é a função social de um texto? Olha só. Relacionar as informações geradas nos sistemas de comunicação e informações considerando a função social desses sistemas. Presta atenção. Quando eu falo de função social, nós estamos falando de gêneros textuais, de certa forma, certo? É gênero textual. Aí, quando você pega a questão, olha o que a questão me diz, olha, para a gente já identificar de cara. A função social da carta. Pronto. Olha, o que é que ele está querendo me dizer? Ele está me dando o gênero textual. Ele está me perguntando a função social. E o que é a função social? É a função que aquele gênero desempenha na sociedade. Pronto. Ele quer que eu relacione a informação que está aqui, levando em consideração que esse texto é uma carta. É isso que ele quer que eu faça. Aí ele coloca assim, a função social da carta do leitor está contemplada nesse texto. Ele já está me informando, está contemplada nesse texto. Por quê? Em relação a uma publicação de uma anterior de uma revista, olha o que ele está me dizendo aqui, ó. Está contemplada nesse texto, porque... Deixa eu botar outra cor aqui. Em relação a uma publicação em edição anterior. Ele está me pedindo para fazer o quê? Relacionar. Ele quer que eu relacione esse texto com o que foi publicado anteriormente, que ele deve estar falando aqui, na função social da carta. Então veja, o que eu estou querendo mostrar para vocês é exatamente essa linha de raciocínio para a gente perceber que a habilidade ela vai ter uma relação direta com o enunciado que a gente vai perceber. Certo? Eu não vou entrar na resolução da questão porque senão a gente se prolonga demais, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem depois, a gente marca para resolver esses rolês daqui. Essa daqui, se eu não me engano, vai ser a letra A, porque a função social de uma carta ao leitor, olha, a função social de uma carta do leitor é o quê? É ele dar o ponto de vista dele. Se é uma carta do leitor, ele está colocando ali o ponto de vista dele. Simples assim. Tá claro? Para a gente entender, carta ao leitor é o relato de um acontecimento histórico? Até pode ser, mas não é necessariamente o que a gente tem aqui. Sistematização de dados. Um leitor vai mandar uma carta para um jornal para sistematizar dados. Não é essa a função social de uma carta ao leitor. Descrição de uma entrevista. O papel social de uma carta do leitor é descrever uma entrevista? Não é isso. Síntese de uma entrevista. O papel social da carta do leitor é sintetizar uma entrevista? Não. Aí eu pergunto a vocês. Temos um assunto aqui? De certa forma, nós temos. Para você resolver essa questão, é importante que você conheça minimamente uma ideia de gênero textual. Mas temos um assunto específico lhe perguntando conceito basicamente sobre isso? Não. O que nós temos aqui é uma habilidade.
que eu estou mostrando para vocês aqui tecnicamente como é que ela é aplicada nessa prova. Esse é um ponto claro. A gente precisa ter essas percepções. Aí vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês também uma outra pegada. Ó, resumir basicamente aqui para vocês as 9 competências dessa prova de linguagens. Temos as 9 competências dessa prova de linguagens, certo? Porque a gente precisa entender sobre o que é que fala cada uma delas. E aí eu vou só destrinchar rapidamente, o nosso tempinho está indo, mas eu vou destrinchar rapidamente para a gente entender. Ó, a competência da área 1. Ele me fala assim: aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outro contexto relevante para a sua vida. Eu, particularmente, didaticamente, chamei isso aqui de técnica textual. Por que técnica textual? Porque, de fato, a competência que ele vai exigir de você um conhecimento mais técnico. Por exemplo, ele quer que você tenha um conhecimento em linguagem denotativa e conotativa, dentre as habilidades, né? Ele vai querer que você tenha um conhecimento para saber uma relação entre linguagem verbal e não verbal. É aquele que ele vai falar sobre a função social do texto que nós acabamos de ver, que tem uma relação direta com gêneros textuais. É exatamente aquela habilidade 4 que eu mostrei para vocês, que ele aborda a argumentação, né? O posicionamento do autor do texto. Então você precisa reconhecer tecnicamente essas perspectivas dentro de um texto. Aí eu pergunto a você, isso é interpretar texto? Não. Isso é você conhecer tecnicamente a resolução daquela questão. Competência 2 é a competência de língua estrangeira moderna. Eu não vou nem me aprofundar nisso daqui, porque eu destrincho tanto essa competência com vocês nas nossas aulas de língua inglesa, que eu também dou aqui no nosso Masters Digital, certo? Que eu falo muito. Quem é meu aluno também já fala muito. A nossa querida Ana Carla, que está sempre aqui com a gente também, bate muito nessa tecla também, a professora de espanhol, que fala o tempo inteiro também de habilidades e competências. Porque a gente percebe que a nossa prova não é baseada em assunto. Não adianta eu ficar falando para você de verbo to be. Isso não vai mudar a sua concepção na prova do Enem. Você tem que saber como aplicar aquelas habilidades. E é isso que a gente faz. Veja, nós temos a competência da área 3. A competência da área 3 vai falar o seguinte: conhecer ou compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Aí alguns professores falam assim: é a competência que fala sobre educação física. Não necessariamente. Essa não é necessariamente uma competência que fala sobre educação física. Veja, ele está me falando sobre compreender e usar a linguagem corporal. Epa! A linguagem corporal. Linguagem corporal não está associada diretamente à educação física. Até porque, se você para lembrar, essas são aquelas questões que a gente pega textos falando, por exemplo, sobre a dança, sobre o movimento dos corpos na nossa sociedade, a importância da prática de atividades físicas. Isso aí são competências da área 3, que ele me fala sobre linguagem corporal. Competência da área 4, ele me fala assim, compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. É aquela habilidade que nós vamos falar sobre artes. Professor, mas nessa habilidade eu tenho que conhecer todas as escolas, todas as vanguardas europeias, toda a história da arte? Não necessariamente. Não necessariamente. Agora também tem um porém que eu tenho que falar aqui e que a gente tem que ter claramente. Eu estou dizendo para vocês que são baseados em habilidades e competências. E eu estou mostrando claramente para vocês aqui que não tem nenhum assunto gramatical claramente sendo colocado aqui.
Mas isso não quer dizer, por exemplo, que você simplesmente vai falar e vai pensar, eu não vou estudar arte. Não é isso. Você precisa ter uma noção para poder fazer esse equilíbrio, para poder aplicar essas competências e habilidades. Então, a gente precisa entender essa perspectiva. Olha a competência da área 5. A competência da área 5 fala assim, ó, analisar, interpretar. É a primeira vez que isso aparece para a gente aqui na matriz de referência. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, função, estrutura das manifestações, de acordo com a produção e recepção. Essa é a habilidade que fala de literatura. Mas ela não me pede para saber exatamente as escolas literárias, como a gente viu na FUVEST. Lembram? Quando eu mostrei a FUVEST aqui, a gente tinha exatamente as escolas literárias que tinham que ser utilizadas ali. Aqui a gente vai destrinchar mais para frente aqui. Eu vou falar rapidamente para vocês, destrinchar não, vou falar rapidamente para vocês sobre essa competência 5 e a gente vai ver que ele não me fala especificamente sobre conhecer as escolas literárias. Ah, professor, então quer dizer que eu posso simplesmente não estudar as escolas literárias? Não é isso que eu estou dizendo. Porque para você aplicar determinada habilidade, é importante que você tenha um conhecimento prévio dessas escolas. Você saiba fazer essas relações. Competência 6 é a competência que aborda teorias da comunicação. A 7 fala sobre a intertextualidade e as estratégias argumentativas. Por exemplo, vocês devem lembrar muito bem que várias questões que aparecem nessa prova trazem 2 textos. Esses 2 textos, basicamente, são da competência 7, porque ele me pede para fazer essa relação entre os textos, né? Confrontar opiniões, seja dentro do mesmo texto ou em textos diferentes. Então, essa é a competência. Competência 8, ele me fala de compreender e usar a língua portuguesa como língua materna. É basicamente aquela competência que fala das variantes. Variante, seja linguística, seja da norma padrão. Então, essa competência aborda essa linha de raciocínio. Competência 9. Competência 9, ele me fala sobre os TICs. E o que são TICs? Basicamente, galera, TICs são tecnologias da comunicação e da informação. Ele quer que a gente entenda a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação. O que são as tecnologias da comunicação e da informação? O que nós chamamos de novas tecnologias. A gente precisa entender bem que os TICs caem muito nessa prova. E o que são os TICs? Aqueles textos que falam sobre as novas tecnologias, sobre as mídias sociais, sobre gerenciamento de dados. Vários textos abordam essa temática e a gente não sabe o porquê. Ah, mas cai muito texto de tecnologia nessa prova, né, professor? Cai. Por que cai muito texto de tecnologia nessa prova? Porque a gente tem uma competência exclusiva para eles. Tá aqui. Temos uma competência exclusiva para eles. Simples assim. Então, é importantíssimo a gente ter esse entendimento. A nossa aula hoje tem isso aqui como uma grande base. Você entender que nós não encontramos nessa matriz de referência assuntos, conteúdos específicos. Deixa eu mostrar mais uma aplicação básica aqui para vocês. Olha, mais uma aplicação básica aqui para vocês. Olha essa questão. Questão 5. Questão 5, olha. Competência da área 5. Olha só. Competência da área 5, habilidade 15. Olha o que a habilidade 15 me diz. Olha, ele me fala assim. Estabelecer relação entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Veja, olha só.
Olha só. Estabelecer relações entre o texto literário, ele já está me deixando claro o que é o texto literário, certo? E o momento de sua produção. Se você tem que saber o momento de sua produção, para entender o contexto histórico, você tem que ter uma noção de escolas literárias. Agora veja, o que vai cair nessa prova são características das escolas literárias? Não. Ele quer que você saiba essas características para poder estabelecer uma relação com o que está sendo colocado naquele texto. Por exemplo, olha o que essa questão me pede. Olha. A concepção Árcade. Então ele está me falando de um período do arcadismo. A concepção Árcade, de Cláudio Manuel da Costa, registra sinais de seu contexto histórico. Olha que interessante. Ele está me perguntando se essa questão fala sobre o arcadismo. Ele está me falando aqui, me dê as características do arcadismo. Não. Ele está me falando assim, ó, a concepção Árcade. Ele quer sinais do contexto histórico da concepção Árcades, que estão refletidos no soneto. Se você pensar com a cabeça conteudista, olha só, se você pensar com a cabeça conteudista, você vai perceber que você vai cair na letra B como distrator. Por quê? Porque na sua cabeça conteudista você vai pensar, arcadismo tem a ver com o bucólico, com o pastoreiro, com contemplar a natureza e barará, barará, barará. É o que está na letra B. Eu não preciso nem ler o texto, professor. Matei a questão só porque eu vi concepção Árcade. Aí você se deu mal. Porque você não entendeu que essa não é uma prova conteudista. Ela quer que você estabeleça uma relação entre o arcadismo, o contexto histórico e o que o eu lírico está dizendo no texto. Aí, quando você chega no texto, você se depara com palavras que estão falando sobre um rio, que ele está me falando basicamente de riquíssimos tesouros, ele está me falando de ambição, ele está me falando de ouro, ele está falando de enriquecer. Então, o que é que ele quer que você relacione aí? Ele quer que você entenda que a concepção Árcade desse contexto histórico retrata o período histórico brasileiro, basicamente, da mineração. Ele quer que você tenha clareza que o contexto histórico do arcadismo, ele faz parte dessa noção que você vai interpretar aqui. Mas ele não está lhe pedindo as características do arcadismo. Não é isso. Aí você vai perceber que essas palavras-chave estão relacionadas na letra C, quando ele fala da cobiça. Certo? Mais uma vez, eu não vou responder, porque senão a gente acaba, se prolongando demais. Mas eu quero que vocês entendam essa relação. É exatamente essa relação que eu trago para que vocês entendam. Certo? Que nós não temos aqui um conteúdo sobre o arcadismo. Nós temos uma habilidade que me pede para relacionar o texto literário com o seu contexto histórico. E o contexto histórico desse texto é o contexto do arcadismo, que tem uma relação com a mineração. Pronto. É isso. Tá de boa? Tá claro? Aí vamos lá. Para a gente finalizar o nosso rolê, tá? Para a gente finalizar o nosso rolê, já tem aí 1h20, a gente já se prolongou um pouquinho. Eu estou aqui tentando mostrar ponto a ponto para vocês, mas aí chega uma grande dúvida para a gente. Beleza, professor. Então você está querendo me dizer que eu vou estudar para essa prova não a partir de conteúdos específicos, mas eu vou estudar para essa prova a partir de habilidades e competências, ok? Beleza, é isso mesmo. Agora, professor, me diga uma parada aí. Você quer que eu decore as 30 habilidades dessa prova?
você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você tá de brincation with me, como dizia nosso querido Joel Santana, né? Porque você não tem só 30 habilidades. Você tem 30 habilidades da prova de linguagens. Mas você tem mais 30 em humanas, mais 30 em natureza, mais 30 em matemática, são 120 habilidades. E aí? Aí, vamos lá. Aí o tio aqui, né? Eu preparei para vocês um manualzinho de como analisar essa prova a partir das habilidades e competências. Certo? Então, veja só. Isso aqui não é uma verdade universal. Vocês vão se deparar aí na internet com uma série de o que mais cai nessa prova, né? A galera adora botar mapeamento da prova. E aí você vai ver lá a interpretação de texto, um monte de questão. Mas o que é interpretação de texto? Se toda prova é texto e você não interpreta nenhum deles, é tudo conhecimento técnico, como eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Então vamos lá. Para a gente finalizar nosso rolê, você tem um direcionamento. Professor, eu preciso estudar, eu preciso saber como estudar para essa prova. Pronto. Pegue essas questões. Pegue essas questões. E na hora que você for corrigir o seu simulado, tente ver em qual competência ela se encaixa. Ou então, se você quiser fazer uma análise um pouco mais próxima de uma realidade, você vai entender, ó. Primeira coisa básica que eu acho que a gente tem que trabalhar. Teorias da comunicação. Se eu tiver que falar de conteúdo, eu falo para vocês. Esqueçam todos os outros conteúdos e foquem nisso daqui. Gêneros textuais, funções da linguagem, tipologia textual. Nós temos todas essas aulas gravadas aqui para você ver que a prova do Enem não vai lhe perguntar especificamente qual é a tipologia utilizada. Ele até pode, isso até acontece, mas a gente também utiliza esse conhecimento em outras habilidades que vão nos auxiliar nesse processo de análise textual. E aí, além dessas teorias da comunicação, que para mim, como eu já falei, é o ponto central para vocês estudarem, nós temos as características do texto. E aí eu trago basicamente 3 situações. Textos dissertativos. O que é que ele costuma me cobrar em textos dissertativos, né? As estratégias argumentativas, como a gente já viu. Nós temos uma habilidade que fala sobre coesão e coerência, que fala sobre progressão temática. Então, veja, eu não estou trazendo assuntos aqui, eu não estou trazendo oração subordinada, eu não estou trazendo conjunções, por mais que sejam importantes. Mas o que a gente precisa entender em textos dissertativos é isso daqui. É entender que ele é um aspecto estrutural, que a introdução vai ser utilizada no início, que ela vai apresentar a ideia central do texto, que o argumento está sendo utilizado ali para dar uma explicação, que ele faz parte da progressão temática e por aí vai. Né? E textos literários. O que é que eu preciso saber em textos literários, basicamente? Você precisa saber, é importante conhecer as escolas literárias. Isso lhe dá uma base muito grande. Né? Isso é fundamental para você ter uma noção clara das características do texto. Nós temos que ter uma análise de textos conotativos. Você precisa começar a analisar textos conotativos. Eu sempre falo para os meus alunos: ai, professor, mas eu tenho muita dificuldade com questões de poemas. Beleza, eu entendo isso. Boa parte dos meus alunos falam a mesma coisa. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com qual frequência você lê um poema? A gente não consegue desenvolver uma habilidade se você não pratica. Não adianta só praticar isso na hora que você está resolvendo questão. E aí é importante conhecer os gêneros literários. O que é um soneto, o que é uma crônica. Isso é fundamental. O que é uma fábula, o que é um conto, e por aí vai. Quando a gente fala das artes, né? Nós temos que ter uma noção das escolas artísticas, das maneiras de manifestações artísticas que podem ser utilizadas e, principalmente, uma coisa que costuma cair sempre, a função ou as funções da arte. Certo? Então, isso aqui é importantíssimo. E nós temos a interpretação de imagens.
que está sempre naquela prova. Nós precisamos saber como interpretar uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, como fazer essa análise. Volto a dizer, todos esses tópicos que estão aqui, nós temos na nossa plataforma que você pode acessar essas aulas. Nós temos a intertextualidade, as relações entre textos, as análises de opiniões, como nós vimos numa habilidade daqui, a variação linguística, que é a habilidade 7. Nós temos, habilidade 8, desculpa. Nós temos também as novas tecnologias da informação e da comunicação, que são as chamadas TICs. Então é importante você conhecer esses gêneros novos que são utilizados, quais as características deles. Então veja, eu estou trazendo aqui para vocês um mapeamento dessa prova a partir do que eu acabei de explicar para vocês. Então, só para a gente finalizar, agora de fato, para finalizarmos o nosso rolê, certo? Qual é o meu objetivo? Qual foi o meu grande objetivo na aula de hoje? Basicamente 2. Primeiro, mostrar para vocês que a nota de linguagens, ela é fundamental na composição final da sua prova. Talvez ela seja, se não for a mais importante, ela vai ser pelo menos a segunda mais importante nesse rolê, certo? E para finalizar, eu estou mostrando para vocês aqui, em questões, empiricamente, eu não estou falando de maneira abstrata, vocês viram, ó, nós estamos aqui mostrando aplicadamente a competência, a habilidade e a questão. Que é para vocês entenderem como essa prova é formada, como ela é estruturada, como ela vai ser cobrada. É isso que a gente precisa saber. Beleza, galera? Bom, eu vou finalizar por aqui, certo? Acho que foi uma experiência muito bacana trazer isso tudo para vocês. É muita coisa para se falar. Eu volto a frisar para você. Vestibular, antes de qualquer coisa, é estratégia, certo? Nós temos um guia, que é a matriz de referência do Enem, que é muito importante vocês analisarem, certo? Essa matriz de referência. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais essa prova de linguagens, porque muita gente tem uma dificuldade, certo? Queria saber se foi válido para vocês, se valeu a pena, se ficou claro, se dá para vocês terem essa percepção sobre a composição dessa prova, mudar um pouco a visão dessa prova, né? Não achar que é só uma prova de interpretação, porque o grande problema é que quando a gente pensa que ela é uma prova de interpretação, a primeira coisa que vem na sua cabeça é eu não preciso estudar. E não é isso, certo? A gente tem muito o que estudar para essa prova de linguagens, muito o que treinar para essa prova de linguagens, mas principalmente a gente precisa entender essa prova de linguagens. É esse que é o ponto. Beleza, galera? Agradeço muito aí. Valeu, Hilda, valeu, Eric, valeu, Lua, valeu, Gustavo. Muito obrigado pela participação, pela interação, pela paciência de ficar aqui 1h30 vendo essa live, certo? Agradeço muito aí também, certo? Para a galera técnica, né? A equipe técnica aqui do Master Digital, certo? Valeu todo mundo aí, a Carol, o Natan, enfim, o Bruno que ajudou nessa participação também fundamental, certo? Bom, temos questões aí, temos algumas perguntas, eu estou aqui à disposição. Se tiver alguma pergunta, é só jogar aí que a gente está aqui para poder tentar respondê-las. Tá rolando? Para passar em MED, é mais importante, olha lá, estão chegando as perguntas aqui. É mais importante acertar as questões mais difíceis ou muitos itens? Vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá. Para passar em MED, a primeira coisa é você tem que acertar tudo, né? Para passar em MED, a gente tem que errar o mínimo possível. Agora, é importante a gente pensar da seguinte forma. As questões difíceis no TRI, elas são aquelas que nos dão as menores pontuações. Dá para entender? As menores pontuações. Eu, particularmente, e aí veja só, eu estou falando eu, professor Fred, tem outros professores que veem de outra forma. Eu, particularmente, não gosto de estar direcionando o meu aluno para questões fáceis ou difíceis na hora da prova. Por quê? Porque, de certa forma, o que vai determinar
O que é uma questão fácil ou o que é uma questão difícil não é antes da resolução dessa questão. A gente só vai ter uma clareza real sobre isso, né, quando você tiver os dados de número de acertos e erros. Então, às vezes, você pode pegar uma questão que você acha que é fácil, que você acha que é difícil, e aí você não acertar. Basicamente, se ela é fácil ou difícil, no caso, porque ela pode ser fácil para você e difícil para outra pessoa. Então, assim, não existe necessariamente um ponto central sobre questões fáceis e difíceis. Elas vão ser baseadas a partir do número de acertos e erros daquela prova. Então, eu prefiro falar o seguinte: foque em acertar o maior número de questões possíveis, independente de serem fáceis ou difíceis. O máximo que você puder acertar. Agora, tem um ponto estratégico que eu acho que é muito interessante. E eu falo isso sempre nas minhas aulas. Vamos analisar rapidamente aqui. Se tivermos que pensar em estratégia, eu prefiro pensar em uma estratégia, ao invés de tentar adivinhar se a questão é fácil ou difícil, eu prefiro pensar a estratégia do que eu devo ou não ler. Sim. Professor, peraí, você está querendo me dizer então que tem algumas coisas dessa prova que eu devo pular a leitura? É isso? É exatamente isso que eu estou querendo lhe dizer. Vamos lá. No primeiro dia de prova, você tem 90 questões. Essas 90 questões, elas vão ter aí pelo menos 90 textos. Sem contar as questões de intertextualidade, que você ainda pode ter 2 textos numa mesma questão. Então, com mais as questões, com mais os textos da redação, você vai ter aí pelo menos uns 100 textos para ler nessa primeira prova, nesse primeiro dia de prova. Além desses 100 textos, você vai se deparar com 90 enunciados para ler e analisar. Cada enunciado desse tem 5 itens. Então, nós temos uma média de 100 textos, 90 enunciados e 450 itens. Se você for ler todos os caracteres dessa prova, meu amor, você não vai ter saúde mental para resolver todas as questões. Então, a gente tem que analisar estrategicamente o que devemos ou não ler nessa prova. E existe o que a gente não deve ler? Sim, existe. Nas questões de texto literário, basicamente não. Aí você tem que ler tudo. Mas quando a gente pega texto dissertativo, se você for lá nas minhas aulas de texto dissertativo, eu mostro para vocês que pelo enunciado da questão, você consegue identificar se aquela resposta provavelmente vai estar na ideia central do texto, se ela vai estar no desenvolvimento do texto e por aí vai. Então, na realidade, essas questões que vocês perguntam pelo fáceis e difíceis, eu estou dizendo a minha perspectiva, eu particularmente prefiro ver o que eu devo ou não analisar ou ler nessa prova. Beleza? Tranquilo? Suavidade? Tem mais questões? Tamo aí, é só jogar. Existe alguma dica para ajudar a melhorar a pontuação na área de linguagens? Então, acertar. Né? Aumentar o número de acertos. E para aumentar o número de acertos, a gente tem que entender esse processo. Agora, como é que eu vou aumentar o meu número de acertos? Entendendo essas estratégias, essas técnicas, né? Porque necessariamente assim, beleza, se você quer falar de questões fáceis ou difíceis, eu vou falar uma parada aqui para a gente entender. Por exemplo, as questões de poemas tendem, olha só, tendem, eu não estou falando que seja necessariamente, mas as questões de poemas tendem a ser mais difíceis, porque nós temos uma quantidade de erros maiores em questões de poemas, porque historicamente já é uma dificuldade que nossos alunos têm. Então, por exemplo, as questões de poema podem lhe trazer dificuldade, mas elas vão ser as questões que vão lhe dar uma pontuação mais baixa, provavelmente, certo? Agora eu estou falando de uma tendência e não necessariamente de um fato, ok? Tem mais? Estamos aqui para tirar dúvida. Qualquer coisa é só chegar. Como faço para não cair no modo de correção anti-chute? Bom, aí é uma pergunta estudando e não precisando chutar, né? Mas eu vou falar uma parada interessante.
Vejam, muita gente me fala assim, professor, eu fico sempre em dúvida entre duas alternativas e eu acabo chutando uma das duas, né? A prova de linguagens, como vocês falam, ela é muito interpretativa. Então você tem duas questões ali que são muito parecidas. Eu não consigo ver a diferença entre elas. A minha sugestão é, se você está em dúvida entre duas alternativas, o seu problema possivelmente não está nas alternativas. Talvez o seu problema esteja no enunciado. E aí é que está o ponto. Analise novamente o enunciado para você entender exatamente o que é que a questão está lhe pedindo. O que eu costumo falar para a galera é: tentem construir na sua cabeça uma pergunta direta. Acabei de ler o enunciado. O que é que esse cara está me perguntando? O que é que eu tenho que fazer nessa questão? Se pergunte isso, né? Você se perguntando sobre isso, você já vai gerar uma sistemática que dali a pouco você já vai estar olhando a questão e automaticamente você já vai ver o que é que eu tenho que fazer. Pá, então eu já vou para pá. Pronto. Você sistematizou a sua resolução, certo? Entender esses passos a passos são importantíssimos para a gente ter uma boa nota de linguagens. Suave? Vamos nessa. O que mais? Morreu? Foi? Então é isso, galera. Mais uma vez eu agradeço aqui a participação de vocês. Mais uma vez eu agradeço aí a equipe técnica daqui do Master Digital, certo? Já falo para vocês, ó, aqui, ó, vem aqui, joga aí o seu celular, o seu aí para ler esse QR Code, para você participar da nossa mega revisão Enem, que eu também vou trabalhar um pouquinho sobre essas questões para você chegar nessa prova com muita segurança na resolução dessas questões. Beleza? Galera, mais uma vez valeu, certo? Eric, qualquer dúvida aí que você estava fora de foco, beleza? Focado em outro rolê, pode jogar aí, pode entrar em contato. Se precisar de qualquer ajuda, a gente está aqui para tentar, né, dar o maior help possível para vocês. Valeu? É isso então, galera. Agradeço muito, me despeço e valeu. Até uma próxima. Fui!